Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal em que eu vou resolver uma questão de linguagens te mostrando o padrão que ela segue e como esse padrão pode ser usado em outras questões. Acho que isso é o que há de mais valioso no que a gente te entrega. Nós não resolvemos a questão e usamos o raciocínio apenas naquela questão. A gente mostra os princípios que aquela questão segue e esses princípios você vai poder usar em outras questões. Esse processo nós chamamos de instalação de habilidades. Você instala os padrões da prova de linguagens no seu olhar através da metodologia IHM criada por mim, professor Felipe Pereira. Então vamos para mais um vídeo. Eu vou resolver uma questão de literatura complicadíssima, uma questão inclusive que um aluno de altíssimo desempenho teve dúvida e trouxe para eu resolver, para a gente olhar para a questão juntos. O Theo Affini, acho que é assim que fala sobre o nome dele. O Theo tirou as maiores, esteve entre as maiores médias gerais no Brasil nos últimos anos. A gente fez algumas aulas juntos, inclusive. Ele tem conteúdos preparatórios para o Enem. Até sugiro que você siga o conteúdo do Theo no YouTube e também no Instagram, o @olastroficial. Ele me trouxe essa questão para a gente fazer juntos e eu tô fazendo esse vídeo aqui para resolver a questão junto com você, com um pouco mais de detalhe, talvez, do que eu resolvi na oportunidade em que a gente fez juntos. Maravilha? É uma questão de literatura do Enem de 2022, então já vou colocar a questão na tela aqui para você, para a gente começar a olhar para ela. É a questão de número 21 do Enem 2022, prova amarela, né? Sempre que possível eu uso a prova amarela. É uma velha tradição minha e do professor Gabriel Torres, desde dos tempos em que nós dávamos aula presencial em 2015, juntos, né? E é muito legal agora você também poder estar conhecendo o Gabriel Torres aqui pelo canal do YouTube também, né? De 2 anos para cá ele somente dava aula dentro da plataforma IHM e agora a gente está produzindo conteúdos juntos para o YouTube. Muito bem, tá aqui a questão, tá? É complicadíssima a questão, tá certo? Uma questão de literatura da habilidade 16. Como é que eu sei que é da habilidade 16? Porque é uma questão que fala de efeito expressivo. É uma questão que fala, portanto, sobre um procedimento de construção do texto literário. É isso que diz a habilidade 16. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. A habilidade 16 é um padrão de raciocínio, é uma capacidade literária que exige que você olhe para um texto literário e relacione informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. É isso que a prova do Enem quer de você. Essa habilidade, assim como todas, cai no Enem desde 2009 e assim vão ser nos próximos Enems, enquanto a prova do Enem for pautada por essa matriz. E eu acredito que assim será por muitos anos ainda, entendeu? Então, quando eu digo para você que essa questão cobra a habilidade 16, isso não é uma estratégia de prova, não é um jeitinho que o Felipe tirou da cabeça dele de fazer. Isso é a classificação oficial da questão. Se você pega essa questão e vai lá nos dados oficiais do Enem, o Enem bota assim: essa questão está associada à habilidade 16. O que isso quer dizer? Quer dizer que é esse o conteúdo que está sendo cobrado, vamos dizer assim. Assim como você. Por que é tão novo isso na sua cabeça? Porque você passou a vida inteira separando os conteúdos em caixas, né, de conteúdo. Então, dentro da literatura tem romantismo, tem realismo, você não consegue pensar fora disso. O Enem está te convidando a pensar diferente. Vem comigo. O que significa olhar para o texto a partir de um certo efeito expressivo? O que significa olhar para o texto a partir de um procedimento de construção do texto literário? Esse é o convite que esse vídeo está fazendo para você, que na verdade é um convite do próprio Enem. Observa que a parte mais importante da questão é o enunciado, e a parte mais importante desse enunciado é essa aqui, ó. Pela ótica do narrador. A trajetória da empregada de sua casa assume um efeito expressivo decorrente do quê? Então é o seguinte, a questão não é sobre a empregada, que é a Wanda, né? De quem o texto fala. A questão não é sobre a trajetória da empregada. A questão é sobre a ótica do narrador em relação à trajetória da empregada da sua casa.
Então, o que que as pessoas fazem quando elas chegam de uma maneira desavisada nessa questão? Elas ficam, ai meu Deus do céu, o que que significa efeito expressivo? Como é que faz? E ninguém sabe nada, entendeu? As pessoas ficam falando. Eu vejo vídeos sobre a prova de linguagens, tá? Do YouTube e às vezes até de alguns cursos que existem por aí. E você tem que parar de se contentar com pouco. As pessoas estão falando qualquer coisa para você. E você vai nos comentários e diz, nossa, genial, genial, que você não entendeu nada. Uma pessoa que diz, ah, essa questão aqui é de literatura, tá falando de sei lá o quê, você tem que interpretar, melhore a sua interpretação. Isso não é nada, entendeu? Ninguém tá. Hoje eu tô meio revoltado, né? Aconteceu umas coisas no meu dia aqui que eu tô passando essa revolta. Mas é revoltante mesmo. Eu fico revoltado mais com você. Porque a pessoa tem que ser muito, assim, tem que estar com o cérebro muito inativo para uma pessoa dizer qualquer coisa e você ficar. Então, assim, observa o que eu tô te falando, tô te dando uma orientação concreta. Eu estou te ensinando a ler o que está escrito, não a interpretar da sua própria cabeça. Por isso que a interpretação é sua inimiga, e quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai evoluir. O procedimento de construção do texto literário que está sendo colocado em prática nessa questão é a adoção de uma perspectiva. Esse procedimento já caiu várias vezes nas questões da habilidade 16. Porque quando um texto literário é construído, uma forma de construir, um procedimento para você fazer um texto literário é você entrar na perspectiva de uma personagem e contar toda a história do ponto de vista dele. Tem alguns autores que gostam de contar a mesma história do ponto de vista de diferentes personagens, e assim a coisa vai se desenrolando. Isso é um procedimento de construção, é apenas um entre vários possíveis. Perfeito? Então, nesse caso aqui, o procedimento de construção que o Enem quer que a gente observe é a, vamos partir do ponto de vista do narrador. Para ele, para o narrador, adotando o ponto de vista do narrador, a trajetória da empregada, a história da empregada da vida dele tem um efeito expressivo, tem uma coisa especial. Por quê? Decorrente do quê? Então, basicamente, esse enunciado está dizendo assim: como é que o narrador enxerga a história da sua empregada? E se a gente entende bem o enunciado, a gente mata a questão na primeira frase. Wanda é a empregada. Agora pensa, agora, olha a necessidade analítica que tu tem que desenvolver. Olha como tu tem que instalar a habilidade de relacionar concepções artísticas a procedimentos de construção do texto literário. Este texto, a pergunta da questão não é sobre a Wanda, é sobre o que o narrador percebe da Wanda, como ele percebe a Wanda, pela ótica do narrador. A história da Wanda tem um efeito expressivo, tem algo de especial, por quê? Wanda vinha do interior de Minas Gerais e de dentro de um livro. Acabou a questão. O que esse cara está dizendo? Entra na pele do narrador. Olha, a empregada da minha casa, a Wanda, ela veio lá do interior de Minas Gerais. Mas a vida dela parece que saiu de um livro. Parece que saiu de um livro. Aí ela começa a contar a história, o narrador começa a contar a história, e realmente, a mulher, olha só, a, a, no- mal a mãe virou as costas. Então a mãe dela, a mãe da Wanda, deixou a Wanda numa casa, né? Deu a Wanda. Isso aconteceu muito, né? A minha avó, inclusive, passou por isso no início do século XX. O pai dela deu a ela e as irmãs, uma para cada casa, e passaram a trabalhar de empregada com 9, 10 anos. A minha avó passou por isso. Então, a mãe dela virou as costas, né? A fulana amassou a lista e como uma vilã de folhetim decretou: a partir de hoje você não vai nem sentir o cheiro dessas comidas. Tipo, ela viveu como se estivesse dentro de um livro. Trabalhou na casa lá onde ela foi deixada até os 15 anos, né? Foi para São Paulo e tal, não sei o quê. E ela ainda fala que ela foi violentada bastante, né? Como gata borralheira, que é mais uma personagem. Então, pela ótica do narrador, percebe como eu não fico lendo e tentando interpretar da minha cabeça o que eu acho. Percebe que eu também não estou fazendo uma coisa que a galera erra muito, que é ficar tentando estabelecer relações diretas do texto com as alternativas. Aí tá escrito aqui, referência literária, então a letra A não é letra A. Não é letra A. Porque não tem nenhuma referência literária tradicional. Para ter citação, a galera geralmente quer marcar a letra A, né?
Para ter citação, você não faz redação. Usa um pouco o que você sabe. Eu acho que o Enem convida você a olhar para o que você sabe e usar o que você sabe. Você não está careca de pedir citações para a redação. O que é uma citação? É quando você pega um trecho exatamente igual ao que um autor falou ou escreveu. Bauman disse, abre aspas, vê se tem algum trecho de uma citação de um texto literário. Não tem citação. Ah, mas tem trechos entre aspas, que são as frases das pessoas que falaram ali na vida real, né? Da Wanda, vida real. A vida real dentro da história, né? Outra coisa, referências literárias tradicionais. Qual é a referência literária tradicional aqui? Que está sendo citada. Charles Dickens é uma literatura tradicional, porque você nem sabe quem é, nem eu. Se fosse algo tradicional, você conheceria. Então não é citação a referência tradicional. Porque você fica assim, então o Felipe está dizendo que o texto está falando de coisas de literatura, deve ser literatura. Então você fica fazendo uma associação direta de texto com alternativas. Você erra. Você esquece da parte mais importante da questão, que é o enunciado. Perfeito? É, então, agora eu dei uma acalmada aqui, você viu que deu uma interrompida na gravação, eu parei para respirar. É que sabe o que que é? O que que eu fico indignado? Não é com você, tá? A culpa não é sua. É com o jeito que adestraram a sua mente para olhar sempre as mesmas coisas e não ver o que mais importa, que é o que vai botar você acima dos 40 acertos, vai botar você acima dos 700 ligados, vai botar você onde você quer, na universidade, né? Para que todas as pessoas que fazem o Enem tivessem uma competição igual, todo mundo tinha que ter o mínimo de acesso ao que eu estou falando aqui, que é entender o mínimo mecanismo da prova e as habilidades, que é o edital oficial. Vamos lá, estamos trabalhando para isso todo dia. As pessoas ficam muito perdidas, né? Então o negócio é o seguinte, cara, basicamente é o seguinte, pela ótica do narrador, do ponto de vista do narrador, a história de vida da empregada dele tem um efeito expressivo porque parece que ela saiu de uma história, né? Então é como se a vida dela fosse representada através de uma história, né? E um jeito mais complicado de falar que a pessoa é representada como se fosse uma história fictícia é uma representação anedótica. A anedota é uma história. Se eu vou te contar uma anedota, eu vou te contar uma pequena história, entendeu? Então, representação anedótica é a mesma coisa que representação como se a vida da pessoa fosse uma história. É mais ou menos isso, né? E por que representação anedótica de atos de violência? Porque os atos de violência que a Wanda viveu a vida inteira parece que estão vindo de dentro de um livro. Segundo o narrador. É exatamente isso que está escrito. O narrador está contando a história da Wanda. Ele diz assim: olha, a minha empregada Wanda parece que saiu de dentro de um livro. Ela viveu tantas coisas violentas na vida dela que parece uma história de gata borralheira. Então, pela ótica do narrador, a história de vida da empregada dele assume um efeito expressivo porque o narrador está contando a história da empregada dele, representando a história de maneira anedótica. Então, existe uma representação anedótica de atos de violência. Perfeito? Questão complicadíssima, tá? Questão complicadíssima. E eu acho que as pessoas que têm uma compreensão. Né, geralmente a galera fica entre letra A e letra E. Não é descrição detalhada das pessoas do interior, né? Não é isso que faz a história da Wanda ter um efeito expressivo. E nem tem uma descrição tão detalhada das pessoas, tá falando da Wanda especificamente, de como a Wanda sofreu atos de violência e de como isso faz parecer com que ela saiu de dentro de um livro, é exatamente isso, né? Estratégia de questionar a bondade humana, não, o texto não está falando, o narrador está simplesmente contando o que a Wanda viveu e falando que quando ele e a irmã dele incomodavam a Wanda, ela, ela tinha uma reação, né? Sai pra lá, né, peste, me deixa acabar essa janta. Tinha uma reação tipo, sai daqui, né? Não me incomoda. Então, isso não é uma estratégia de questionar a bondade humana, nem a alusão à inocência das crianças da época. Essas três alternativas são meio sem pé nem cabeça, assim, né? Tipo, elas não encontram respaldo nem no que o enunciado pede e nem no texto, beleza? E eu acho que as pessoas ficam entre letra A
e letra E, e o gabarito é letra E, por todas as questões que eu expliquei aqui. Agora, se você ver até o final do vídeo, eu quero que você entenda uma coisa, que, olha o que eu tô te falando, que adotar o ponto de vista de uma personagem e explorar aquele ponto de vista para testar se você é capaz de entender isso, é testar se você tem a habilidade instalada de relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. É uma das formas disso cair. Perfeito? E cai muito essa forma. Cai muito essa forma. Então, o que eu estou te dizendo? Que quanto mais você for na raiz da prova, mais você vai reconhecer os padrões. Eu estou te mostrando isso numa questão super complicada, numa habilidade que tende a formar questões complicadas e que vai exigir muito de você. Quando você pega habilidades mais simples, que geram questões mais simples, tendem a gerar questões mais simples, você vai vendo isso se dobrado de uma maneira muito mais simples, muito mais tranquila. Mas o caminho para estudar a prova de linguagens é esse. Se você fizer qualquer coisa que não for instalar as habilidades, você não está estudando da maneira mais segura. Você vai tender a repetir os mesmos ciclos que você sempre repetiu, que é estudar listas e listas de figura de linguagem, não cair, estudar gramática e você não vê na prova, ficar tendo dica solta de interpretação que não tem nem pé nem cabeça, ficar ouvindo de pessoas que a prova de linguagens não faz sentido. As pessoas dizem para você, tá pegando uma prova inteira dizendo assim, você não tem que estudar, a pessoa tá desrespeitando o seu futuro. Aí cabe a você entender isso. Você chegou aqui no final do vídeo, né? Eu tenho que aproveitar esse momento, se parece que eu tô te pegando pelos ombros e dizer assim, acorda pra vida, né? Acorda pra vida. A prova de linguagens é importante para sua aprovação. Perfeito? Porque ir bem em redação e matemática, os seus concorrentes vão. Agora, em linguagens, é um grande diferencial, né? Perfeito? Então, fica o meu convite para você seguir maratonando meu canal e, se for do seu interesse investir na sua preparação, nós temos um curso completo, a plataforma Linguagens IHM, com milhares de alunos, testada já, validada, com resultados incríveis. Beleza? Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Um forte abraço, muito obrigado pela atenção e espero te ver nas próximas aulas.